ao sucesso. Difícil é me manter lá. Quem não tem competência não se estabelece. Chamar e reter a atenção das pessoas através de história. Mesmo quem pegaria, mesmo quem não pegaria, você ficou vidrado porque você tem um juízo de valor a respeito daquilo. Olá, seja bem-vindo a mais um Meio-Dia com Dilson. É uma honra ter você aqui e hoje vamos falar sobre um assunto que às vezes a gente pensa que nós não somos. No entanto, é algo que está inerente a todo ser humano. E no decorrer dessa nossa conversa aqui, você vai entender o quanto nós somos egoístas. Às vezes você pensa, não, mas eu ajudo tanto as pessoas, eu sou uma pessoa que gosta de ajudar, eu sou uma pessoa que gosta de contribuir. Então eu não me sinto uma pessoa egoísta. E no decorrer dessa nossa conversa, nós vamos fazer uma escala para que você possa medir e entender até que ponto você é uma pessoa egoísta ou não. O fato é que no final das contas todos nós somos egoístas, às vezes de forma consciente e às vezes de forma inconsciente. O que é o egoísmo? A gente tem que pegar a etimologia da palavra para a gente entender o egoísmo na prática. Porque ego significa eu. E ismo significa aquela atitude. Tá? Então, egoísmo é a centralização do eu. Eu vou contar algumas histórias ao longo aqui dessa nossa conversa que vai fazer você entender o quanto nós somos egoístas, mesmo de forma inconsciente. E se você concordar, discordar, pensar diferente, eu quero que você comente também aqui embaixo para que eu entenda, né, como é o seu pensamento, a sua maneira de ver o mundo. A verdade é que mesmo nós, pais, não sei se você tem filho, filha, mas damos o que há de melhor para os nossos filhos, certo? Ou se os pais deram o que era de melhor para vocês dentro das condições que eles tinham. E eu faço isso com meus filhos também, dou o melhor que eu posso dentro das condições que eu tenho. E o que acontece com isso? É que a gente acha que está fazendo pelo outro. Não, eu estou trabalhando, estou ralando, estou dando duro, estou dando o meu melhor para que o meu filho tenha uma boa educação, tenha uma boa alimentação. Quando, na verdade, por incrível que pareça, é que a gente está pensando em nós mesmos. De forma consciente, talvez você não entenda isso, mas eu vou trazer para o subconsciente da coisa. Quando você ficar velho, se você tiver filhos pobres, mal educados, ou se você perder os seus filhos, quem vai cuidar de você? Quem vai de alguma forma prover algo para você? Porque assim, a idade chega para todos. E o egoísmo está muito na lei da sobrevivência, né? Tem gente que tem um egoísmo exacerbado, e a gente vai chegar daqui a pouco nisso. Mas todos nós somos egoístas e pensamos: quem vai cuidar da gente se meus filhos tiverem uma boa educação, um bom trabalho, uma boa empresa? Talvez, né? Não é nenhuma garantia, mas talvez eu esteja mais seguro. Então, é tudo por uma lei de sobrevivência, o egoísmo. Eu gosto muito do versículo bíblico que vai falar que nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. E muitas pessoas às vezes não entendem o que esta mensagem quer trazer. Quando diz ame ao próximo como a você mesmo, não significa que só porque esta mensagem vem falando do próximo em primeiro lugar para depois falar de ti mesmo, que você vai amar primeiro ao próximo do que a você. Olha que interessante. Você tem que amar ao outro como você se ama. Então, isso significa que começa em você. Começa no autocuidado, começa na autorresponsabilização. Opa, se eu amo a mim mesmo, se eu tenho amor suficiente para mim mesmo, agora eu posso transbordar amor nas outras pessoas.
Porque eu não posso dar para as pessoas aquilo que me falta. Eu posso dar para as pessoas, talvez, aquilo que me sobra, aquilo que eu tenho em abundância. Está fazendo sentido para você até aqui? Então, já quero que você dê um like aí, né? Aperta no botão do joinha, do gostei. Se possível, se inscreva já no canal. Vai ser uma honra ter você por aqui como inscrito. Este é um programa que você vai ter toda semana, meio-dia com Dilcinho. E eu vou trazer sempre um tema extraordinário para você aqui refletir sobre a vida. Vou falar sobre desenvolvimento pessoal, vou falar sobre empreendedorismo, vou trazer sempre uma base bíblica também para essa nossa conversa, porque não existe nada que a gente viva nos dias atuais que não esteja ali na sabedoria milenar. E ainda falando sobre o egoísmo. Mesmo quando a gente pensa que nós somos altruístas, né, que estamos ajudando o outro, às vezes tem um egoísmo que a gente não percebe, que é o egoísmo por receber em troca amor e reconhecimento. Quando você trata bem as pessoas, será que você está tratando bem as pessoas porque você realmente é muito bom? Eu lembro que falaram para Jesus, ó bom mestre, e ele falou assim, não há nenhum bom senão Deus. E é interessante isso, né? E talvez você não tenha pensado dessa forma. Diz, Senhor, eu gosto muito de ajudar, mas será que você está ajudando porque realmente gosta ou é pelo reconhecimento que você recebe por estar ajudando? Porque imagina, toda vez que você ajuda alguém, no mínimo, né? Que espera-se do outro é que ele fale um muito obrigado, mas às vezes você ajuda tanto que as pessoas querem até te endeusar. Nossa, se não fosse Dilcinho na minha vida. E você gosta daquilo porque mexe com seu ego. E eu estou falando de egoísmo, que vem de ego. Ou talvez quando você dá algo para sua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, você está querendo em troca amor. E o amor que você está querendo não é para eles, é para você, porque você dá algo e às vezes esperando algo em troca. E aí eu gosto muito de juntar esses dois temas, que é o egoísmo com o interesse. Às vezes eu converso com minha esposa sobre isso e ela diz: Ah, mas eu acho que não. E eu gostaria da tua opinião. Eu acredito que todas as pessoas são interesseiras. Por mais que às vezes você queira se mostrar apenas interessadas, todos nós somos interesseiros. Fazemos algo para o outro, esperando de alguma forma a reciprocidade, que o outro faça algo por nós também. Ou, no pior dos cenários, é que o universo devolva aquilo que você plantou. Ou seja, olha só a raiz e a profundidade disso. Toda vez que eu planto algo, eu estou plantando esperando uma devolução, ou seja, esperando que volte para mim. E falando do altruísmo, imagina aí um dono de jornal impresso. Se lembra do jornal impresso? Vamos imaginar aqui uma situação hipotética. Existe um cara que é dono de jornal impresso. E ele está vendendo muito jornal e ele está bombando demais. Só que, conscientemente ou inconscientemente, algo acontece. Ele pensa: nossa, eu preciso ajudar as pessoas porque eu estou ganhando muito dinheiro. E quem ele decide ajudar? Pessoas que são analfabetas. Ou seja, pessoas que não sabem ler, não sabem escrever. Então ele diz: eu vou montar uma ONG aqui de pessoas que para aprenderem a ler e a escrever. Resultado: ele monta a ONG, as pessoas aprendem a ler e escrever. Se lembra no início que eu falei? Ele vende o quê? Jornal impresso. Uma pessoa que não sabe ler, ela compraria um jornal? Responde aqui nos comentários. Rapidinho, vai nos comentários. Uma pessoa que não sabe ler, ela compraria um jornal? E uma pessoa que sabe ler compraria? Então, preste atenção que mesmo quando você está pensando que você está fazendo algo altruísta, como esse cara do exemplo do jornal, ele cria uma ONG, ele está ajudando as crianças a darem o melhor de si ali, aprendendo a ler, a escrever, e ele está investindo naquilo, mas no final das contas ele está ganhando novos clientes. Mesmo que ele esteja fazendo isso de forma consciente ou inconsciente, mas no final o que é que vai acontecer? A criança aprendeu a ler, então agora eu tenho mais um cliente em potencial para comprar o meu jornal. Só que
Se existe o meu jornal e o jornal da concorrência, essa é a única forma de se manter informado. Vou te perguntar, essas crianças vão comprar o jornal da empresa que ajudou a elas aprenderem a ler ou vai comprar o jornal da concorrência? No mínimo de gratidão, né, de reciprocidade. Essas pessoas que aprenderam a ler por um projeto de um determinado jornal, certamente vão comprar esse jornal, porque pelo menos esse jornal aqui me ajudou. E agora você começa a devolver, fazer propaganda daquele jornal e no final, quem ganha? Aquela pessoa que achou que estava fazendo bem. Estava, né? Estava. Fez o bem. Não é que não tenha feito, fez. Mas no final das contas, somos todos egoístas. Eu quero trazer aqui a escala de egoísmo, né, para que você possa fazer uma análise comportamental, né? Eu vou explicar aqui a escala do egoísmo e eu quero convidar você a refletir sobre isso. Existe o seguinte, a escala do egoísmo saudável, tá? Número 1. Eu quero que você comente aí se você é 1, 2, 3 ou 4. Tá combinado? Então, no número 1, o egoísmo saudável, né? São cuidados próprios sem prejudicar os outros. Eu cuido de mim mesmo, né? Eu gosto de mim, eu tenho as minhas próprias vaidades, os meus próprios desejos, tenho ali o ego, tá? E aí eu tenho 2, que é o egoísmo moderado, que é uma preocupação com os outros, mas o interesse próprio ainda prevalece em algumas situações. Depois vem o egoísmo excessivo, é o número 3. Egoísmo excessivo começa a afetar a relação e pode causar danos aos outros. Talvez você esteja em uma relação assim. A pessoa já começa a ter um egoísmo excessivo em que ela sequer tem esse altruísmo de pensar no outro para receber de volta. Não é isso mais. Agora ela está pensando literalmente nela e agora ela não dá nada para ninguém. Ela só quer receber. Mas toda vez que você recebe e não devolve, você começa a ficar podre. Como assim, diz o senhor? O exemplo de todo rio deságua no mar e o mar vai desaguando em outro mar e as águas continuam circulando. Mas existe um mar chamado Mar Morto que você percebe que a água é a água mais salgada do mundo e não tem vida ali, justamente por isso é chamado Mar Morto, porque ele recebe e não deságua para lugar nenhum. Ele não transborda, ele fica só com ele. Então, olha que interessante isso. E aí tem o 4, né, que é o egoísmo destrutivo, que é completamente prejudicial, causando danos significativos ao redor e também a si mesmo. Imagina, pessoa que tem um egoísmo destrutivo. Se o excessivo já é ruim, o destrutivo então arrebentou tudo. Onde é que você se encaixa nessa escala? Você tem consciência do quanto o seu egoísmo pode afetar seus relacionamentos e também as ações diárias? Eu tenho um exemplo de egoísmo na Bíblia. Acã era um dos soldados, era da tribo de Judá, era um dos soldados que guerreava por Israel na época em que Josué comandava. E houve uma guerra em que Josué mandou 3.000 homens para destruir o povo de uma determinada cidade, que tinha menos pessoas do que o exército que Josué mandou. E o exército de Josué perdeu, depois que tinha vindo de uma sequência de vitórias, ganhando toda a batalha, ganhando toda a guerra, porque o Senhor dos Exércitos estava com Josué. E de repente, Josué acaba perdendo essa guerra. E os israelitas tiveram que sair correndo, porque já estavam lá, pô, vitória é ganha, os caras têm menos soldados do que eu. Josué tinha um mundo de soldados, mas preferiu enviar entre 2 e 3 mil, aí mandou 3 mil. 3 mil aqui, a guerra já tá ganha. E eles perderam. Só que, ao consultar a Deus, Deus falou para Josué que alguém tinha cometido algo que não agradou a Deus, que foi justamente o Acã. Ele pega despojos que eram para o Senhor, e sabe o que ele faz? Ele leva para casa, porque tinha uma barra de ouro, tinha prata e tal, e ele fica envaidecido com aquilo, eu quero isso aqui para mim, eu desejei muito, e ele pega. E ele esconde debaixo das pratas, dentro da cabana dele. Resultado,
Deus falou: olha, Josué, vocês não vão ganhar mais nenhuma guerra porque vocês desagradaram o Senhor. Mas por que Acã fez aquilo? Porque ele pensou somente em si. E aí não é mais só um egoísmo excessivo. Esse é um destrutivo. Por que destrutivo? Porque esse egoísmo levou à morte. Deus, através de Josué, deu uma pena de morte para aquele homem Acã. Porque o recado que tinha sido dado era: olha, esses despojos aqui ninguém pode levar nada. Ele foi e levou. Ele só pensou nele naquele momento. Ele não quis saber de mais nada. Então, tem gente que é assim. Tem gente que o ego é tão inflamado que é até difícil conversar. São pessoas que elas são as melhores em tudo, elas são o centro de qualquer conversa. Onde ela chega e alguém está conversando algo, o que ela fez é sempre melhor do que o do outro. Então, como é que nós podemos transformar esse egoísmo em algo positivo? Como é que nós podemos equilibrar a nossa necessidade de cuidado, de reconhecimento com empatia pelos outros? Então, isso que eu quero trazer para vocês hoje. Uma coisa é você ter autocuidado, mas tem que ter um autocuidado sem egoísmo. Então, eu quero que você reflita sobre isso. Deixe um comentário aqui sobre o que você pensa a respeito dessa coisa. Você tem sido empático? Você tem sido uma pessoa que realmente pensa no próximo porque é o próximo, ou você está pensando de forma egoística? Então, esse é o tema do meio-dia com Dilcinho, e você é o meu convidado a se inscrever e acompanhar toda semana este nosso programa. Um abraço, eu digo sempre, porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Tchau, tchau.